Fala galera, bem-vindos a mais um Fala Shakespeare aqui no canal do Shakespeare no Brasil. Meu nome é Bianca Muniz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Stratford-upon-Avon, a cidade com esse nome complexo que nada mais nada menos é a cidade de nascimento do nosso querido William Shakespeare, que aliás essa semana, no dia 23 de abril, completaria mais um ano de vida se pudesse viver mais de 500 anos, não é mesmo? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. Eu quis fazer esse vídeo porque, claro, nem todo mundo consegue ter a chance de ir até a Inglaterra e de visitar esse espaço. E eu queria muito compartilhar um pouco de como é a cidade, o que ainda tem lá, o que é possível estudar e pesquisar sobre Shakespeare indo até esse lugar, indo até o lugar que ele nasceu. E dar um panorama do ponto de vista não só turístico, mas um panorama de quem foi a fim de pesquisar mesmo sobre a vida do bardo, que foi o meu caso. Então, o que eu vou falar aqui para vocês são as minhas experiências com a cidade. Obviamente, eu não conheci absolutamente tudo. Acho que é difícil a gente, quando vai apenas visitar, né, tão rapidamente, conhecer todos os detalhes. Mas eu vou contar para vocês um pouco do que eu vi, do que eu conheci, que são as coisas mais importantes que tem lá na cidade. E para me basear no que eu vou falar nas coisas para vocês, eu usei de referência aqui esses dois guias. São dois livrinhos que eu peguei lá em Stratford, nas visitas que eu fiz. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a cidade, uma em 2012 e uma em 2018. E cada vez que eu fui, eu fiz um tour pelos lugares históricos que eu vou falar aqui, que tem a ver com a vida do Shakespeare. E quando você faz esse tour, você ganha esses livrinhos aqui. Esse daqui, as capas são diferentes. Esse daqui é o de 2012, Official Guide, tá vendo que é o guia oficial. Fala um pouquinho sobre o que tem lá. E esse daqui foi o de 2018. Mesma foto, um pouquinho diferente, certo? Então vamos lá, vamos situar Stratford. Onde é Stratford? Stratford é uma cidadezinha do interior da Inglaterra, que fica bem no coração da Inglaterra, bem no centro do país. Ela fica mais ou menos a 167 quilômetros de Londres, que é a capital. Hoje em dia você tem 3 formatos para chegar até lá. Um deles é de carro, se você tiver um carro e topar dirigir do lado esquerdo da via. Ou então você tem 2 opções que são ônibus saindo de Londres, que foi o que eu fiz em 2018. A viagem dura em torno de 3 horas e pouquinho, 3 horas e meia mais ou menos, e te deixa bem pertinho do centro de Stratford, né, onde você consegue visitar todas as coisas. E a que eu fiz em 2012 foi de trem. Eu saí de Londres de trem, demorou acho que em torno de 2 horas e meia, você chega até a estação também é uma caminhadinha curta até a entrada, até a parte principal da cidade, que é o que interessa. Obviamente, ir de ônibus é mais barato que o trem, né, em questões de valores, mas as 2 opções são boas, são viagens agradáveis, o próprio caminho é lindo, as estradas do interior da Inglaterra são muito bem cuidadas, muito bonitas, então vale a pena, certo? E aí, o que acontece? Stratford, ela foi, obviamente, modificada ao longo dos anos, mas o coração da cidade, o centrinho ali perto do rio Avon, é por isso que a cidade se chama Stratford-upon-Avon, que é a cidade que fica logo acima do rio Avon. Esse pedaço que fica bem próximo ao rio, ele tá praticamente intacto desde o século XV, XVI, desde a época shakespeariana. Então a gente consegue ter uma noção muito real de quais eram os trajetos que Shakespeare fazia enquanto ele ainda estava na cidade, enquanto ele ainda era morador da cidade, para fazer as coisas do próprio dia a dia. É muito bacana porque ainda é praticamente o mesmo mapa lá do século XVI. Aí, só para vocês darem uma olhadinha, eu vou mostrar algumas imagens aqui durante o vídeo, tá? Vou mostrar aqui no papel mesmo. Esse daqui é um mapinha do centro de Stratford. Como vocês podem ver, tem pouquíssimas ruas, né? A gente tem praticamente 3, 4 ruas. Esse aqui é o rio Avon, que eu falei pra vocês. Aqui tem uma ponte, que é a ponte principal que dá pra essa parte onde tem os monumentos e tudo mais. É um lugar muito, muito lindo, gente. Muito lindo.
Esse rio é repleto de cisnes, é a coisa mais linda. E o que acontece? Algumas casas que pertenceram não só ao Shakespeare, mas à família do Shakespeare, foram preservadas na cidade ao longo da história, ao longo dos anos, e elas estão ainda lá disponíveis para visitação de turistas, pesquisadores, curiosos e tudo mais. E é um pouco disso que eu vou falar para vocês hoje. Eu vou contar quais são essas casas, mostrar um pouquinho. Todas essas casas, não só as casas, mas o Stratford também tem um centro de estudos shakespearianos, abriga uma biblioteca muito grande de volumes sobre Shakespeare e de Shakespeare. Que mais? Tem museus, acervos de documentos históricos, trabalhos de preservação. Todos esses trabalhos, quem cuida de tudo isso é uma fundação chamada Shakespeare Birthplace Trust. Esse é o nome em inglês. Essa associação, ela foi criada lá no século XIX, em meados de 1800 e, se não me engano, deixa eu dar uma coladinha aqui, 1847, porque teve um movimento quase que espontâneo de pessoas da época, não só da população, da sociedade civil, mas também de escritores e de pessoas da literatura da época, para ter um cuidado mesmo com esse legado de lugares e de coisas que eram ligadas ao Shakespeare, né? E nessa preocupação, essas pessoas se juntaram para tentar cuidar de todo esse histórico e fundaram essa fundação, que foi aceita oficialmente pelo parlamento inglês em 1891. Ela se tornou, de fato, uma fundação estabelecida e nacional. Então, basicamente, é isso que eles fazem. Eles cuidam da conservação de todas essas coisas lá na cidade e garantem que as coisas estejam disponíveis e abertas ainda para visitação. Eles também são responsáveis por eventos shakespearianos que acontecem lá. Basicamente, tudo que tem a ver sobre memória shakespeariana é com eles lá em Stratford, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre as casas que ainda estão lá. Mas antes de eu falar das casas, eu queria também deixar um adendo que é a famosa Royal Shakespeare Company, que é uma das companhias de teatro mais famosas do Reino Unido, que não só monta Shakespeare, monta outras coisas também, mas que basicamente é a companhia que ficou conhecida pelas montagens shakespearianas, por se dedicar à pesquisa shakespeariana. A sede deles fica na cidade de Stratford, então logo quando você cruza aquela ponte que eu mostrei pra vocês, bem grudado ao rio, tem o teatro sede da Royal Shakespeare Company. É um teatro maravilhoso, eles têm programação o ano inteiro lá, é um teatro fechado, diferente do Globe Theatre, mas é um teatro que tenta imitar a configuração do teatro elizabetano. Então o palco ele avança para dentro da plateia. A gente tem plateia numa meia-lua em volta do palco e temos as galerias em volta, como no Globe Theatre, em que tem público em cima também ao lado, até o lado do palco, né? Mas é um teatro super tecnológico. Eu vi uma montagem lá de, se eu não me engano, Troilo e Cressida, se não me falha a memória, em 2018. E era uma super produção com milhares de refletores para iluminação. Então, é uma outra proposta bem diferente do Globe, da réplica do Globe em Londres, mas que tenta ainda usar pelo menos os artifícios físicos do teatro elizabetano, né, da disposição da plateia e do palco, para fazer as montagens. Lá eles têm também um restaurante dentro do prédio, tem uma lojinha, enfim. Ao longo do ano tem outras programações que eles realizam lá, mas a sede do grupo lá é lá. E não tem como ignorar, porque eles estão ao lado da rua central. Então, quando você passa por lá, a primeira coisa que você olha é esse prédio. E é um prédio ultra moderno. O prédio do teatro da Royal Shakespeare Company é extremamente moderno. Mas ainda assim combina muito com a paisagem. Apesar de ser uma cidade que visualmente ainda remete muito ao século XV, XVI, XVII. Combina muito. É um teatro maravilhoso, então quem tiver a oportunidade, vá para assistir os espetáculos, que vale muito a pena. Certo? Agora sim, vamos entrar nas casas.
Então, vamos falar sobre as 5 casas que são atribuídas a Shakespeare ou à família de Shakespeare que ainda estão na região. Tem algumas das casas que são bem no centrinho da cidade, então você consegue ir numa caminhada curta e visitar todas, mas tem 2 casas que são mais distantes, que são mais para a área rural da cidade. E aí, para chegar até lá, você precisa de algum tipo de transporte. Ou você vai de carro, como eu disse, se você estiver motorizado por lá, ou então uma ótima opção é fazer aquele ônibus de turismo vermelhinho que todo mundo conhece como Sightseeing ou Hope On, Hope Off. É um ônibus de turismo que tem lá em Stratford e eles fazem só esse circuito das casas shakespearianas, basicamente. Então, você paga uma taxa lá e você pode andar, subir e descer desse ônibus o dia inteiro, onde você quiser. É um bom jeito de você conseguir visitar esses lugares que são mais afastados da cidade, pagando uma única tarifa e indo, voltando quantas vezes você quiser durante o dia. Durante esse dia, ou 1 ou 2 dias, né, você contrata. Foi o que eu usei. Em ambas as vezes foi o que eu usei para chegar nas casas mais afastadas, porque como eu disse para vocês, eu não estava de carro lá. Eu tinha ido de ônibus ou de trem, então não tinha muita opção que não alugar este ônibusinho para fazer o trajeto. Então, vamos começar com o primeiro lugar, que é a casa onde Shakespeare nasceu. Essa casa, ela fica exatamente na rua central da cidade, a rua principal da cidade. Já era a rua principal da cidade lá no século XVI. Então, hoje é mais ainda, né? Nessa cidade, hoje em dia, você vai encontrar uma sequência de comércios como restaurantes, lojas, livrarias, farmácias, qualquer tipo de comércio que é necessário para a cidade, tá nessa rua que dá na casa em que Shakespeare nasceu. A casa que ele nasceu é esta aqui, ó. Vou mostrar para vocês a foto. Esta colega aqui, amarela. Ela tem exatamente esse aspecto, essa é uma foto recente dela, certo? Aqui vocês podem ver na porta de entrada, tem o brasão da família Shakespeare, que foi um brasão de armas que Shakespeare comprou, basicamente, quando ele já era muito rico, já nos anos maduros dele, certo? E essa casa, ela é aberta para visitação, assim como as outras. Quando você entra na casa, a primeira coisa que você visita é um museu. Nesse museu tem todo tipo de informação, tem uma réplica do primeiro fólio, que é o livro que reuniu todas as peças, né, de Shakespeare lá no século XVII. Você consegue fazer um trajeto por esse pequeno museu, entender um pouco da trajetória shakespeariana, até que você chega na parte da casa onde de fato tem os cômodos. Os cômodos todos lá, eles são mobiliados e são decorados de acordo com os estudos do que eram na época, assim. Não são todos os móveis que são originais, alguns deles são réplicas, mas existem sim alguns móveis que ainda são lá do século XVI. E a estrutura da casa é a mesma, é a original, então ela permanece muito bem conservada até hoje. E a gente consegue ir andando pelos cômodos até que a gente consegue chegar no quarto onde supostamente Shakespeare tenha nascido, porque era o quarto dos pais dele, né? E aí, só para vocês terem uma ideia de como que ela é mobiliada, essa aqui é uma foto de dentro do quarto onde ele nasceu, onde os pais dormiam, né, da cama. Todos esses tecidos, assim como o papel de parede ou esses elementos aqui, eles são colocados agora, né, foram colocados mais recentemente, então não são originais, mas eles são baseados em estudos de tipo de tecido, de cor, de formato, então eles são muito, muito próximos dos originais de uma casa da era Tudor, da época do século XVI, tá? Então, a princípio é assim que se parecia o quarto de Mary e John Shakespeare, os pais de William Shakespeare, certo? Que mais vamos falar sobre? Nessa casa, além de ser a casa da família, né, ela tem um quintal muito grande e entende-se que esse quintal na época provavelmente era usado pelo John Shakespeare, o pai do William, para não só plantação de algumas coisas, né, para eles, mas para trabalhos com madeira também, uma espécie de marcenaria ao ar livre.
e também para criação de bichos, né? Ovelhas, porcos ou bichos que fossem necessários para a subsistência da família e para os negócios da família também. E aí nessa casa a gente tem também funcionando a oficina do John Shakespeare. O pai do William, ele era um luveiro, ele produzia luvas de couro e ele tinha uma oficina anexa à casa. A oficina ainda tá lá decorada, claro, com os utensílios que ele usava na época, com réplicas dos utensílios. E aí deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês na foto a posição da oficina. Tá aqui, ó, de novo a foto da casa. A oficina era este último cômodo aqui. Vocês conseguem ver que tem uma porta e uma janelinha? Este último cômodo aqui funcionava nesta janela a oficina do John Shakespeare. E ficava aberta pra fora, pra rua, né? E claro que eles eram muito malquistos na vizinhança, porque para trabalhar com couro, que era o caso do John, eles tinham que usar urina para curtir o couro. Então, eles eram conhecidos como uma família um tanto quanto mal cheirosa e, portanto, não muito benquista lá na vizinhança, certo? Aí, essa casa, ao longo dos anos, ela acabou recebendo um anexo, teve uma casa como se fosse um sobrado que foi anexada a ela. Nessa casa, supostamente pelos estudos, a Joan Shakespeare, que é a irmã do William, morou lá com o marido. E também é neste anexo da casa que supostamente o William pode ter vivido os primeiros anos depois do seu casamento com a Anne Hathaway, quando ele ainda tinha 18 anos e ela 26. Então, é uma suposição dos estudiosos, a gente não tem certeza, mas tem uma chance. Ainda nessa casa, que é a maior delas e uma das mais bem conservadas de todas, na parte de trás, onde eu falei que eles criavam os animais, hoje é um grande jardim, um jardim enorme. Nesse jardim é possível, hoje em dia, durante o tour, encontrar artistas, atores declamando textos shakespearianos ou fazendo cenas shakespearianas. Quando eu fui em 2012, eu não consegui ver nada, não tinha nada de programação, mas em 2018 eu assisti alguns monólogos, assisti alguns atores fazendo os monólogos no quintal. É muito interessante, assim, porque é isso, né? Tem toda uma energia daquela paisagem, daquele lugar que você tá, a casa dele, onde ele nasceu, tá nas suas costas, e você tá assistindo as palavras dele. Então, tem uma magia muito, muito interessante, de fato, para quem gosta. Que mais? Essa casa, ela permaneceu na família Shakespeare até o século XVIII. Ela pertenceu a Susana, que era a filha mais velha do Shakespeare. Da Susana pertenceu a filha dela, que é a Elizabeth. E da Elizabeth, ela foi passando para os filhos, netos, etc., da Joan, que é a irmã do Shakespeare. Porque a Elizabeth, que era a neta do Shakespeare, não teve filhos. Ela é a última pessoa da linhagem de Shakespeare. Então, hoje não temos descendentes vivos de Shakespeare diretos. O que a gente tem são descendentes das outras pessoas da família, como sobrinhos dele, descendentes dos sobrinhos netos, enfim. Mas descendentes diretos do William nós não temos hoje mais, porque terminou breve, né? Terminou na segunda geração depois dele, que foi na neta. Neta não teve filhos, não temos mais Shakespeares. Então a casa ficou na família, mas nesse braço da família da irmã dele, até o século XVIII, mais ou menos, quando foi vendida, até o século XIX, quando o Shakespeare Birthplace Trust, que é a associação, comprou essa casa para fazer a restauração e para cuidar dela como um local histórico, certo? Vamos lá. A segunda casa que a gente vai falar é a Mary Arden's Farm. O que é? É a fazenda que pertenceu à mãe do Shakespeare, a Mary Arden. Esse era o nome dela de solteira, né? Quando ela se casa com John Shakespeare, ela se torna Mary Shakespeare. E a família dela tinha uma fazenda nos arredores de Stratford, que está lá. Essa fazenda, na verdade, ela é um duplo de uma outra fazenda que existia na região e da fazenda que de fato era da família da Mary. Elas foram compradas também pela Trust, pela associação, e hoje formam um complexo só.
é um complexo que se dedica a imitar tudo que se fazia numa fazenda da era Tudor. Então, a gente tem lá, andando no espaço, pessoas vestidas a caráter, com roupas do século XVI, XVII. Eles passam o dia fazendo atividades de fazenda, mas da forma que eram feitas naquela época. Então, tem várias pessoas vestidas lá e fazendo mesmo atividades. Eu peguei 2 atividades, uma em 2012, que no centro da fazenda tava tendo uma apresentação com corujas, uma demonstração com corujas e falcões. Então, uma coisa muito louca, um quadrado, eles faziam um quadrado com bandeirinhas e tinha essa apresentação com corujas e falcões que davam rasantes, que pousavam no ombro das pessoas que estavam visitando e tudo mais. Então tinha essa brincadeira, entre aspas, essa apresentação com a falcoaria. Esses bichos, eles são criados lá na fazenda. E em 2018, eu presenciei algumas mulheres cozinhando nos fogões a lenha, pratos de guisado, eu não sei exatamente o que era, mas era um cozido, também com os produtos que eles tinham na época, que eram produtos produzidos lá na própria fazenda. Então, elas estavam cozinhando, né, aquela alquimia no caldeirão de barro, no fogão a lenha, no fogão original lá de 1600, 1500. Então é muito interessante também, parece que você pisa lá e você entra numa máquina do tempo, porque tudo funciona nesse padrão, com exceção, claro, de um café que existe hoje lá, moderno, né, enfim, para quem tá visitando. E é muito impressionante o número de crianças e o número de pessoas locais que visitam lá. Até mais do que a própria cidade, porque na cidade tem muito turista, mas na fazenda, em ambas as vezes que eu fui, tinham pouquíssimos turistas, era eu e, sei lá, mais 1, 2 pessoas. Acho que na primeira vez só tinha eu, na verdade, de fora, no dia que eu fui, claro. Então é muito interessante que os próprios locais, eles frequentam aquele espaço. Deixa eu achar aqui pra vocês uma foto pra vocês verem como é a fazenda. Peraí, só um minutinho. Aqui, cadê? Tá difícil aqui, gente. As minhas anotações estão difíceis. Mas tá aqui, ó. Essa daqui é a fazenda. Na verdade, é um dos pontos da fazenda, né? É bem grande o espaço, você consegue andar por vários estábulos, vários lugares de criações de bicho e tudo mais. E aí, essas atividades que eu falei pra vocês são feitas lá o dia inteiro. Vocês podem ver aqui pelas roupas, tá vendo? Essas mulheres ficam cozinhando, tecendo, utilizando essas roupas, que são as roupas de época, o dia inteiro nessa área da fazenda. Certo? Vamos lá. Essa fazenda, ela foi uma das últimas casas a entrar para a associação, né, como uma casa preservada. Ela entrou só em 1960, eles conseguiram comprar a fazenda. Então é muito, muito recente, comparado às outras, né, que estão desde o século XIX. A próxima casa que a gente vai falar é a Anne Hathaway's Cottage. Anne Hathaway, para quem não sabe, foi a esposa de Shakespeare. Ele se casou com ela quando ele tinha 18 e ela tinha 26 anos. Curiosamente, a primeira filha deles nasceu 6 meses depois. Então, a gente entende por que o casamento foi muito rápido e porque eles permitiram que um jovem de 18 anos casasse com uma mulher tão mais velha. Ela já estava grávida de 3 meses. E esta era a casa da família dela, que também fica nos arredores de Stratford, não é nas ruas principais. E é uma das casas por fora mais bonitas, assim. Ela chama muita atenção. É uma casa muito bem conservada. Essa sim é uma casa que ainda tem mobília original da época da Anne Hathaway, da família Hathaway. Então a gente consegue entrar lá e aí na visita tem guias, né? Essa casa é uma casa que o tempo inteiro você tá acompanhada de guias. E esses guias mostram, inclusive, os bancos que pertenciam à casa, que supostamente eram os bancos em que o Shakespeare e a Anne se sentavam pra flertar, pra namorar, né?
naquela época. E esta daqui é a casa da Anne Hathaway. Elas são muito semelhantes nessas estruturas de madeira do lado de fora. Ela tem um jardim lindo, imenso, muito bem cuidado. É um jardim que já ganhou prêmios, inclusive, hoje em dia. Então vale muito a visita. Não só pela casa, que tá extremamente conservada, mas por esse jardim lindíssimo que tem na frente. O que mais que eu posso falar sobre a casa dela? Essa casa, na época, era uma casa de fazenda, porque a família da Anne Hathaway era uma família que tinha como posse uma fazenda. Então essa era a casa da fazenda. Hoje não é mais, hoje tem construções em volta, apesar de ser uma área mais rural, tem algumas construções em volta, não é mais uma fazenda. E funciona mesmo como um ponto turístico, basicamente. Vamos lá. A próxima casa é a New Place. A New Place é a casa que o Shakespeare comprou para a família dele e para ele já quando ele já era rico. Para quem não sabe, também Shakespeare foi um dos poucos artistas ao longo da história que conseguiu fazer riqueza ainda em vida. Então, conforme ele foi ganhando dinheiro e foi juntando muito dinheiro, ele investiu nessa casa. E essa casa era a segunda maior casa da cidade de Stratford. Era uma casa caríssima, realmente muito, muito grande, muito luxuosa para os padrões da época, o que demonstra pra gente ainda hoje quanto de dinheiro Shakespeare ganhou com o teatro, com o trabalho de dramaturgo, de ator e de dono de companhia teatral. Ele compra essa casa e a família dele começa a habitar essa casa, a Anne Hathaway, principalmente, porque aí as filhas já casam na sequência. E é nesta casa que ele morre, porque ele volta para Stratford quando ele já tá mais velho, ele se aposenta e vive por mais uns 2 ou 3 anos até a morte dele, que acontece nesta casa. E o que rolou com esta casa? Essa casa também ficou de herança para Susana, para filha dele. Ela morou lá um tempo. A própria Anne Hathaway continuou morando lá, porque a Anne, ela viveu até muito mais do que Shakespeare, né? Alguns anos a mais. Então ela continuou morando na casa. Depois a Susana, que é a filha deles, se mudou para essa casa, até que também passou para a filha, foi passando as gerações, até que a casa foi vendida. Acontece que no século XVIII, lá em meados de, minha colinha aqui, 1759, o dono da casa na época, que era um homem de classe média alta, né, um aristocrata da época, teve a brilhante ideia de demolir a casa. Por que ele demoliu a casa? Porque ele não aguentava mais as pessoas peregrinando em frente à casa dele, falando de William Shakespeare. Eu estou falando de basicamente 200 anos após o Shakespeare, após ele ter existido lá. As pessoas começaram a fazer daquele espaço, daquela casa, um ponto turístico, como é hoje, né? Inclusive todas as outras casas. E o dono da casa não aguentava mais, aquele monte de gente na porta da casa, enchendo a paciência dele. E ele resolveu demolir a casa. Foi uma brilhante ideia, só que não. E hoje a casa não existe. O que existe lá é o terreno onde a casa ficava, que é um terreno gigantesco. E nesse terreno tem um jardim muito grande, muito bonito também. Muito bem cuidado. E funciona também um museu. Vou mostrar aqui pra vocês o jardim. Esse jardim aqui. É um lugar bem grande, assim, dá pra andar um bom pedaço. Vou mostrar aqui, detalhe. Tem também um pequeno museu, então a gente consegue visitar e entender um pouco mais sobre a vida deles ali naquele lugar. E existe ainda de pé a casa que pertenceu ao genro do Shakespeare, né, o marido da filha, que ainda está lá de pé, em anexo, vizinha, deste buraco onde era a casa grande que Shakespeare viveu. E para terminar, a gente tem a última casa, que é a Hallscroft. Essa casa, ela fica bem pertinho da casa onde Shakespeare nasceu, lá no centro da cidade mesmo. Você vai andando até ela com muita facilidade. É esta casa aqui. Ela é muito, muito, muito parecida por fora com a casa do nascimento dele. Quem era Halls, né? Thomas Hall foi o marido da Susana, da filha do Shakespeare.
E ele era médico, ele era um médico muito respeitado na época, um médico muito justo, um dos poucos médicos que passaram, né, na região, então ele era uma pessoa com muito prestígio. E eles moraram nessa casa, que era muito pertinho da casa do Shakespeare, da primeira, né? Também é uma casa muito bem conservada, você consegue entrar, visitar, andar por todos os cômodos. Hoje tem, né, um cenário, uma construção de cenário com objetos de medicina da época que ele usava para o trabalho dele, ilustrando como seria o trabalho dele dentro daquela casa também. Também tem um quintal lindo onde dá para ficar e tudo mais. Essas são as 5 casas atribuídas a ele. E tem mais 2 construções, na verdade, que não fazem parte turisticamente deste circuito, mas que são essenciais para quem vai visitar a cidade. Essas 2, na verdade, eu só fui conhecer na minha segunda visita a Stratford, porque como elas não estão no circuito oficial das casas, muita gente não sabe, eu mesma não sabia da primeira vez que eu fui, desavisada. Então eu só fui conhecer na segunda vez, mas que são lugares importantíssimos também para entender a história shakespeariana. Então a primeira delas é essa daqui, que é a escola onde Shakespeare estudou. Essa daqui. Que é a King's New School. Ela também está aberta para visitação e ela ainda funciona hoje em dia como escola. Então é um prédio muito bonito, também muito parecido com os outros, né? Super bem conservado. Tem logo na porta uma placa dizendo aqui Shakespeare estudou. Tem inclusive na calçada em frente umas bolachas, algumas coisas indicando que foi ali que Shakespeare teve os primeiros anos de educação. Então muito bacana para conhecer também. E o mais importante delas é a Holy Trinity Church, que é a igreja onde Shakespeare foi batizado, mas mais que isso é a igreja onde ele está enterrado. Não só ele, como Anne Hathaway, sua esposa, as suas 2 filhas, genros, todos eles estão enterrados, tem os túmulos dentro dessa igreja. Eu tenho uma foto muito, muito, muito pequenininha da igreja aqui, eu não sei nem se dá pra ver. Essa aqui com o céu azul, essa aqui. Ela fica bem próxima à escola e à casa do Hallscroft. Fica quase dobrando a esquina, então é todo um circuito que você consegue fazer a pé. E lá a gente tem o túmulo do William, que tem essa escultura aqui, este busto, indicando. É um busto que foi construído e dedicado a ele lá no século XVII. Então, a gente supõe que é muito próximo mesmo de como ele pareceria, apesar de que o busto é um pouco feio. Vou mostrar pra vocês de novo. A estátua é um pouco torta, mas tudo bem. E lá a gente tem a famosa inscrição na lápide shakespeariana, que tá escrita lá. Que eu vou ler pra vocês uma tradução livre, mas acho que é muito bacana a gente ouvir com as palavras dele. Ele escreve assim: Livra-te, meu caro amigo, por amor de Jesus, de remexer na poeira encerrada aqui. Bendito seja o que evitar essas pedras, e maldito o que incomodar os meus ossos. Por causa dessa frasezinha, maldito que incomodar os meus ossos, por muitos anos a sepultura dele não foi mexida, porque as pessoas realmente tinham medo ao longo da história de que essa maldição pegasse, que quem abrisse o túmulo dele seria maldito, mal assombrado de alguma forma na vida, que herdasse essa maldição que ele colocou. Então, por muitos anos não foi aberto, mas quando foi aberto, descobriram que o crânio já não estava mais. Então, há uma suposição de alguns estudiosos que pesquisaram de que esse crânio ele foi roubado por ladrões de sepultura. Não sabemos em que época e tudo mais. Então, já não há mais o crânio original dele lá. Mas sim, lá ele foi enterrado, então ainda assim é um lugar que estabelece esse ponto final pra gente. Gente, é basicamente isso que eu queria falar sobre a cidade. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir até a Inglaterra, se vocês estiverem em Londres, separem um dia, dá pra ir e voltar no mesmo dia, façam esse passeio, conheçam um pouco mais. Eu acho que entender essa dinâmica da vida dele, entender onde ele nasceu, onde ele morreu,
olhar para essas construções, sentir um pouco de como era a energia dessa época, ajuda a gente a mergulhar mais nas peças dele. Em diversas peças ele faz menção a móveis de casa, a espaços, a locais, ao interior. Ele faz muita menção ao interior. Ele era um homem que amava, né, o interior do país. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente consegue se aproximar dessa realidade, mais fácil fica pra gente entender essa atmosfera, a atmosfera na qual ele escreveu. Então é isso, fica a minha dica para quem puder, quem tiver o privilégio de ir para a Inglaterra em algum momento, visitem, é maravilhoso, é incrível. E é isso. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo.